Israel e o Hamas, porque segundo o jornal Israel Hayom, o exército israelense sabe a localização exata de Yahya Sinwar, o líder militar do Hamas e o maior responsável pelos ataques de 7 de outubro. Apesar disso, as forças armadas do país não podem realizar um ataque. Para falar sobre isso, nós vamos acionar ele, o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Seja muito bem-vindo, Luca. Mais uma vez, uma boa noite para você. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Realmente é uma situação que coloca o exército de Israel em uma posição extremamente delicada. Afinal, eles têm optado nas últimas semanas por operações mais cirúrgicas de inteligência, além, é claro, de, através de forças especiais que atuam dentro da faixa de Gaza, descobrir a localização de importantes nomes do Hamas e que tem, obviamente, participação no planejamento e na execução daquele atentado terrorista que aconteceu no último dia 7 de outubro. Esse que é um importante líder militar, o Yahya Sinwar, foi localizado, mas segundo o que a própria IDF, as Forças de Defesa de Israel, divulgaram, eles não podem atacar, não podem bombardear o local porque ele estaria cercado de reféns. Portanto, essa operação, caso fosse bem sucedida, não só mataria este importante líder, mas acabaria matando por tabela também cidadãos israelenses e de outros países que seguem sob a custódia do grupo terrorista Hamas. Vale mencionar que desde o dia 7 de outubro foram mais de 240 pessoas levadas para a faixa de Gaza, sequestradas, crianças, idosos, mulheres, militares também, dos quais apenas 105, 107 foram libertados, enquanto que outros 5 foram dados como mortos. Então a gente tem ainda um contingente bastante expressivo de 110, 120 pessoas sob a custódia do grupo terrorista, que estão espalhados pelos túneis do Hamas, espalhados também por outras localidades da faixa de Gaza, e agora essas operações de inteligência buscam não só localizar os terroristas de maior potencial para executar novos ataques terroristas, como também identificar onde estariam os reféns. Essa operação conseguiu, de fato, identificar onde está esse líder, mas, por tabela, acabaria também matando as pessoas que foram levadas de maneira ilegal, levadas de maneira sequestrada para a faixa de Gaza. Uma questão muito complexa. Vale também ressaltar que Benjamin Netanyahu tem sido cobrado extensivamente pelos familiares dos reféns sobre uma política militar, uma estratégia militar que leve em consideração as pessoas que ainda estão sob a custódia do Hamas para que elas possam voltar com vida. Afinal, são quase 100 dias de conflito já. E, nesse sentido, não sabemos as condições em que as pessoas estão vivendo dentro da faixa de Gaza. Mas, pelo que também sabemos dos bastidores, não há nenhum tipo de acordo sendo feito pelo Catar, pelo Egito, com o intermédio dos Estados Unidos, para que haja essa liberação, uma troca de reféns por prisioneiros ou até mesmo pausas de hostilidades. Tanto Israel quanto o Hamas se mostraram irredutíveis neste aspecto e, por hora, essas operações sigilosas de inteligência muito longas continuam acontecendo em meio a uma guerra que, segundo muitas pessoas, já matou milhares de crianças, mulheres, seja de um lado, seja de outro, uma real tragédia humanitária no Oriente Médio iniciada em 2023. E ainda falando sobre tensões no Oriente Médio, forças de defesa dos Estados Unidos e do Reino Unido conseguiram interceptar o maior ataque de rebeldes Houthi contra embarcações no Mar Vermelho. Fala sobre isso para a gente, Luca Bassani. Olha, Koba, é importante mencionar que não só o conflito entre Israel e Hamas acontece nesse momento, mas há um outro grupo de rebeldes que atua no Iêmen, que aí fica no sul da Península Arábica, e são financiados abertamente pelo Irã. Os Houthis também seguem a vertente sunita. Há uma guerra civil em curso dentro do Iêmen, pelo menos desde 2014, portanto vai completar 10 anos este terrível conflito que já vitimou mais de 380 mil pessoas, 85 mil crianças, além da fome generalizada, uma catástrofe humanitária também falada pelos diversos órgãos internacionais, principalmente a ONU. E nesse sentido, os Houthis que estão estabelecidos na capital Sanaa, que fica às margens do Mar Vermelho, uma importante rota comercial, têm realizado ataques corriqueiros contra embarcações, tanto comerciais quanto militares, dos Estados Unidos e seus aliados. Isso desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, já que os Houthis dizem simpatizar pela causa palestina. Nesse sentido, os Estados Unidos fundaram uma coalizão
de países para deter os Houthis, entre eles o Reino Unido, países, porque eles querem preservar essa rota comercial tão fundamental que liga a Ásia até a Europa, passando pelo Mar Vermelho, o Canal de Suez, e hoje foi uma operação bem sucedida, se assim podemos dizer, já que 21 drones foram lançados sobre embarcações britânicas e americanas, e essas foram repelidas com sucesso, sem maiores problemas. Mas isso tem acontecido de maneira cada vez mais frequente e eleva, obviamente, o clima de tensão no Oriente Médio, que já segue nos níveis mais altos em muitas décadas, se considerarmos o que acontece na fronteira sul do Líbano com o norte de Israel, o que aconteceu no Irã, o que acontece na Síria e agora também o que acontece no Iêmen. Luca Bassani, microfone Jovem Pan, na Europa. Tá em Gana ainda, Luca? Hoje? Tô aqui na África ainda. Muito legal. Então, bom proveito aí na África e volte sempre aqui ao Linha de Frente. É sempre um prazer recebê-lo. Luca Bassani, muito obrigado. A gente continua por aqui na nossa política nacional.